A gente erra quando imagina os Estados Unidos coloniais como um amontoado de comunidades religiosas independentes, que apesar da sua relação desastrada com os indígenas, viviam harmonicamente à base de agricultura e vez e outra faziam comércio com cidades do entorno. Isso deixa de fora uma personagem central do jogo da colonização, a Grã-Bretanha. O fato de você ser colono da Grã-Bretanha fazia toda a diferença na sua vida prática, e a gente vai tentar explicar aqui como. Não é o que mostram várias representações dos Estados Unidos coloniais que a gente vê em filmes, que elas quase sempre se focam no Massachusetts dos puritanos, suas roupas esquisitas e sua rigidez habitual. Mas aquele foi um caso único que durou poucas gerações no fundo. De fato, em 1628, um punhado de empresários puritanos criaram a Companhia da Baía do Massachusetts como uma empresa de exploração nas colônias britânicas. E no ano seguinte, esses caras se sentaram com autoridades da coroa britânica e assinaram um acordo, onde eles se comprometiam a fazer uma viagem para o outro lado do oceano e atuar como representantes do poder britânico por ali. E aqui há uma transferência de poder que cria a Massachusetts teocrática governada por fundamentalistas cristãos, como a gente viu no último episódio. Mas não deu muito tempo, isso em 1684, essa permissão para governar a região foi revogada e a tal Companhia da Baía do Massachusetts foi dividida da colônia em si. Então, aventureiros, criminosos fugidos, ingleses pobres que não tinham onde cair mortos, todo mundo que tivesse disposto a assinar um contrato de migração para as novas colônias podiam ir lá viver o sonho do novo mundo. Eles começaram a ir para a colônia de Chesapeake primeiro, na atual Virgínia, depois New Haven e às vezes iam parar no Massachusetts junto com os puritanos. Então esse sonho do novo mundo muitas vezes se revertia em pesadelo também. A maioria não chegava ali com um pedaço de terra para chamar de seu e começar a sua fazenda, ao contrário dos pioneiros do Mayflower. Eles começavam, na verdade, como servos mesmo, no sentido feudal. E esse foi o caso predominante na colônia de Chesapeake, na Virgínia. Que ao chegar lá, uma empresa comprava você, assegurava a empresa de navegação que pagaria pela sua viagem, e em troca você teria que cobrir a dívida num período que durava anos. Às vezes você morria sem conseguir pagar essa quantia. Esse regime de imigração mais trabalhos forçados era chamado de indentured servitude, servidão por contrato, e acarretava todo tipo de riscos pessoais. Os primeiros colonos a chegar até tiveram chance de trabalhar, pagar suas dívidas contratuais em 5, às vezes 7 anos e viverem o resto das suas vidas livres, dentro das cidades portuárias, mas conforme o tempo foi passando, o espaço nessas cidades foi acabando. Os novos trabalhadores passaram a ser enviados para a zona das fronteiras, em regiões ermas próximas a territórios ocupados por indígenas que, como vimos, dormiam com o olho aberto assim que viam um britânico, porque eles sabiam que famílias britânicas se aproximando significava encrenca, peste e guerra. Eles tinham razão de sobra para serem desconfiados desse jeito. E nesse cenário, os colonos endinheirados foram os únicos a ganhar. Porque assim eles resolviam dois problemas numa só manobra. Eles ficavam encastelados nos seus casarões, em cidades tipo Richmond ou Jamestown, enquanto eles enviavam os pobres diabos chegados da Inglaterra para o território das fronteiras. E esses pobres diabos, querendo garantir sua pele, lutariam contra os indígenas ameaçados pelo avanço inglês. Se eles morressem na batalha, tanto fazia, porque logo viriam outros. Se ganhassem, o senhor de terras da cidade grande teria mais uma faixa de território para expandir suas fazendas e lucrar ainda mais, sem precisar sujar as mãos com sangue de nativo. Não faltam relatos de jovens mulheres em regime de servidão que eram usadas ou vendidas como escravas sexuais. Estupro era parte do cotidiano daquela nação cristã e santa. Crianças eram postas para trabalhar antes de articular suas primeiras palavras. A taxa de mortalidade nessas fronteiras beirava os 35 anos de idade em seu primeiro século de história. O historiador Alan Taylor traz dados censitários da época que mostram duas realidades bem diferentes acontecendo no que hoje são os Estados Unidos. A cada 5 homens em Chesapeake havia uma mulher só.
E compare com 6 homens para cada 4 mulheres no Massachusetts puritano, já que os puritanos migravam em famílias feitas e completas. Então, se na colônia ao sul, na Virgínia, a maioria dos caras acabavam solteirões e passavam os domingos em tavernas enchendo a cara e arrumando briga, na colônia do norte, no Massachusetts, a vida social se realizava majoritariamente no ambiente familiar ou na igreja. Então, tipos sociais diversos estavam se desenvolvendo aí, gerando uma cultura e economia distintas, inclusive. Dificilmente uma pessoa das colônias do norte enriqueceria da mesma forma que um latifundiário de tabaco da Virgínia ao sul. No Massachusetts, a economia era focada em pesca e fabricação de navios em geral. Da Virgínia para baixo, campos gigantescos de tabaco eram plantados para o mercado externo. No norte, em contrapartida, havia uma igualdade de condições maiores, porque você não ficava rico, só que também você não ficava miserável. E mesmo a pessoa mais pobre tem uma casa e seu próprio terreno, a gente lê no relato da época, quando não tem o seu próprio gado. Consequentemente, as cidades eram mais democráticas, igualitárias e a violência e conflitos de classe menos intensos. Só que no sul, da Virgínia para baixo, a maioria passava fome, trabalhando em regime de servidão para latifundiários podres de rico. Os índices de violência e rebelião eram altos, a expectativa de vida era desastrosamente baixa. Em suma, as cidades funcionavam praticamente como pequenos reinos regidos por ricaços e seus filhos agroboys. E no final do século, só 5% dos habitantes da Nova Inglaterra, lá no norte, eram servos. No sul, eram quase 40%. Quando a escravidão veio para ficar mesmo no século seguinte, adivinha em quais estados ela se espalhou rapidamente? Na Virgínia, em toda a faixa litorânea que seguia para o sul. Levando tudo isso em conta, apagaremos a imagem dos Estados Unidos coloniais como um protótipo de país cristão, devoto, onde tudo estava sob controle até que veio a modernidade e destruiu os bons costumes. Vamos lá, gente. Essa é a primeira coisa a afastar de um retrato histórico dos Estados Unidos colonial. Primeiro porque cada uma das colônias funcionava como um país diferente, munida de uma demografia muito diferente. E além disso, aquele sempre foi um lugar violento e desigual. O sonho americano é essencialmente uma história em que os menos espertos acreditam, criada para ocultar um fato incontornável do país do capitalismo selvagem. Se tornar um cidadão americano na condição de imigrante é igual a entrar em um esquema de pirâmide. Já no século XVII, a classe trabalhadora vivendo em situações miseráveis na Inglaterra foi seduzida com a ideia de que no Novo Mundo não sofreria com pobreza urbana e desemprego como eles sofriam em Londres ou em Birmingham. Com o que eles se depararam? Ao contrário do que promotores coloniais e alguns historiadores diziam, o assentamento na fronteira não era uma fuga fácil do arrendamento, nem um caminho automático para a prosperidade. As florestas densas, as estradas ruins, a distância dos mercados, a vida selvagem voraz e os nativos ressentidos combinavam-se para consignar os novos colonos a uma vida de penúria e perigos prolongados. Além disso, os especuladores de terra exigiam pagamentos que esgotavam os recursos de que os novos colonos tanto precisavam para construir seus celeiros, suas cercas e suas casas, além de adquirir gado e ferramentas. Crèvecoeur, que foi um cronista importante da vida colonial, calculou que cerca de metade das famílias da fronteira apenas conseguiam pagar suas fazendas e escapar das dívidas antes que a morte passasse esse fardo para a próxima geração. Se você tivesse o azar de ir para uma colônia corrupta, como a Virgínia foi, tinha um fator a mais. Um governador local chamado William Berkeley garantiu as melhores terras públicas para os seus próprios amigos, então servos que pagassem suas dívidas raramente conseguiam a própria fazenda já a partir de 1665. Então isso nunca foi consertado, já que propriedade privada passa de pai para filho. Então um erro como esse, em meados de 1600 e tanto, nunca será sanado até você acabar com propriedade privada ou redistribuir terra. E aqui a gente tem um cerne de um problema fundiário nas Américas como um todo, que acontece claramente no Brasil. Nós somos herdeiros de um sistema de aristocracia agrária, em que os poucos têm muita terra, e a maioria não tem terra, não tem terreno, não tem casa,
E esse problema não foi sanado por nossas independências nacionais. Resultado para a Virgínia, a maioria dos trabalhadores livres tinham que arrendar a terra dos mais ricos, tipo alugar, e pagar em até 25% de tudo que eles faziam de grana para outra pessoa. Esses arrendatários compunham cerca de 1/3 da população da Virgínia em 1675, e esse número só aumentou. Então, vendo-se constrangidos a trabalhar e sustentar herdeiro vagabundo depois de anos de servidão humilhante, alguns libertos de fato largaram tudo. Eles se mudaram para a fronteira e começaram a roubar terras indígenas. Isso gerou mais guerras, mais massacre, criando um ambiente invariavelmente manchado de sangue, que é aquele meio dos Estados Unidos até hoje. Agricultores despossuídos se transformaram em uma classe singular e a partir de uma rebelião chamada Bacon's Rebellion, o nome vem do seu líder Nathaniel Bacon, isso já em 1676, eles organizaram a primeira luta social de massa contra a propriedade privada e o monopólio de terras. Servos negros trazidos do Caribe e servos brancos da Inglaterra uniram forças e botaram para quebrar mesmo. Eles passavam pelas fazendas dos favoritos do governador, matavam todo o gado, incendiavam plantações de milho, a casa dos caras, davam tiro em qualquer pau-mandado que aparecesse para defender os donos do poder. E os indígenas das proximidades acabaram pagando por isso também. Porque de jeito nenhum aquela foi uma rebelião de pessoas interessadas em entender a conjuntura política e econômica e buscar justiça coletiva. Eles queriam só terra para plantar sua comida e no caminho destruiriam qualquer um que parecesse com um rival. A rebelião de Bacon foi tão inesperada que forçou o estado da Virgínia a criar um acordo de defesa mútua com outro estado, que é Maryland, requerindo que enviassem uma milícia de 1.000 homens para suprimir essa revolta. Isso foi em 1677. E os dois estados se tornavam virtualmente Estados Unidos, entre aspas, com o fim de unir forças policiais para conter revolta de sua própria população despossuída. Esse conluio entre servos negros e camponeses brancos soou perigoso demais para os donos de poder, e no século seguinte eles iriam inventar uma ideologia elaborada do racismo, mais uma instituição muito particular para resolver isso. E aqui a gente tem a gênese da chattel slavery, a escravidão de propriedade privada muito específica dos Estados Unidos. E é claro que a gente vai ter uma série de episódios só sobre essa nova modalidade de escravidão, vai ser mais pra frente. Depois de meses de repressão de milícias dos grandes proprietários rurais e do exército imperial britânico, os líderes da rebelião de Bacon foram executados em praça pública. Os problemas que geraram esse movimento, que era o favoritismo do governador Berkeley, a corrupção, por aí vai, foram varridos para baixo do tapete. E a luta de classes entre despossuídos e monopolistas nem por isso parou. Ela continua até hoje com tudo. Estamos falando aqui das primeiras gerações das colônias, e toda essa massa de gente não vivia a mais de 75 quilômetros do litoral. Tratava-se de um país bem diferente, desconectado por estradas e ferrovias, sem os tipos sociais que vemos em representações do povo estadunidense em mídia. Então não existia, por exemplo, o estereótipo do cowboy ainda, nem do profissional urbano. A maior população urbana de meados de 1800 era da cidade da Filadélfia, contando somente com 42.520 mil habitantes. A população de Nova York não passava de 33 mil. A expansão territorial gradual para o oeste dependeu de uma conjunção de empresários, trabalhadores imigrantes dispostos a recomeçar a vida no meio do nada e homens da fronteira. E estes últimos, os homens da fronteira, são nossa personagem principal de hoje. Por serem tão singulares, acabam sendo alvo de toda uma mitologia que rodeia o perfil do homem americano. Um relato de Chesapeake, na Virgínia, nos conta um bocado sobre o cotidiano desses trabalhadores rurais. Os colonos de Chesapeake também fizeram grandes sacrifícios, submetendo-se a uma expectativa de vida mais curta, poucas perspectivas de matrimônio e filhos e um regime de trabalho mais extenuante. Eles também tiveram de suportar um clima mais extremo em casas construídas às pressas, feitas de tábuas irregulares, sem pintura, pregadas a uma estrutura de madeira e telhado de calhaus, tudo sobre um chão de terra batida. Sem janelas, essas casas admitiam apenas a luz vinda da porta aberta e rachaduras entre as tábuas de madeira.
Normalmente, com apenas 5,5 metros de largura por 6 metros de comprimento, as casas de Chesapeake ofereciam um interior apertado com um sótão no andar superior, sob o beiral, e 2 pequenos cômodos no andar térreo, uma cozinha e um ambiente polivalente para se comer, sentar, dormir e trabalhar. Construídas rapidamente sem soleiras ou alicerces, as casas geralmente apodreciam dentro de 20 anos. Apenas 5 estruturas excepcionais sobrevivem da Virgínia do século XVII e todas foram construídas com tijolos por colonos ricos. É errôneo também a gente imaginar que, com toda essa vida dura dedicada ao trabalho, os territórios colonizados viravam fazendas impecáveis e bem organizadas. Somente 10% dos territórios em geral não eram cobertos por vegetação nativa. Ninguém dava conta de trabalhar naquele monte de terra porque faltava mão de obra. E fora isso, as tecnologias de exploração da natureza foram as mesmas da Revolução Industrial Inglesa mais para frente, que devastou cidades como Birmingham e as transformaram em desertos de concreto praticamente. Então as práticas mais comuns de deflorestamento eram ou atear fogo em tudo, ou fazer o que se chamava de girdling, ou em português, anelamento. Isso consiste em você remover completamente a casca de toda uma circunferência do tronco para fazer a seiva da árvore deixar de subir para os galhos e para as folhas. E quando você faz isso bem na base da árvore, o resultado é a morte gradual da parte aérea daquela árvore. Porque dá menos trabalho do que derrubar uma árvore no machado, e o resultado de qualquer forma é horrível, porque aquele se torna um ambiente de árvores retorcidas, de apodrecimento e abandono de toda a vida natural da região, com exceção dos insetos interessados na podridão da madeira. Eu imagino um terreno inteiro disso. Em décadas de presença britânica na Virgínia, o que era uma floresta densa em torno do rio Potomac virou um cenário de filme de terror. Há um registro interessante de aristocratas europeus cheios de não-me-toques que foram fazer um tour pela região e voltaram totalmente decepcionados com a decadência da paisagem, com a pobreza e falta de requinte dos colonos. O Novo Mundo não era o paraíso na Terra que anunciavam os marqueteiros do imperialismo britânico, ele era só uma extensão da miséria europeia na aurora do capitalismo industrial. E vamos lá. Suponhamos que você é um magnata inglês em 1640. Você quer fundar uma colônia? Antes de tudo, você precisa de uma autorização do rei. Como eu mencionei, houve certa autonomia para as primeiras 7 colônias do litoral leste do continente, mas o rei inglês notou que estava sendo generoso demais com esses colonos e que seus territórios estavam operando como repúblicas independentes. E além do mais, aquilo estava começando a dar muito dinheiro. Então o rei Charles II, espertalhão, viu que podia sugar mais o sangue dos súditos de ultramar e a solução foi voltar atrás e inventar um motivo para tomar tudo para si de novo. Como adiantei, foi o caso de Massachusetts a partir de 1684, mas não parou por aí, porque em 1691 foi a vez da colônia de Plymouth e do Maine. Um a um esses territórios foram recuperados pela colônia britânica na base do mandato. O rei acordava num belo dia e falava, eu quero esse território, e logo todos viravam súditos da Grã-Bretanha Imperial, do mesmo jeito que tinham sido antes de entrar no navio. E aqui reside o primeiro descontentamento dos colonos com a metrópole inglesa. Os estados desunidos e autônomos da América, cada qual com a sua profissão religiosa, provavam ser promessas não cumpridas já no século XVII. Eles tinham virado um puxadinho da exploração industrial britânica. Quando os súditos se revoltavam contra essas medidas tirânicas, como já aconteceu, bastava botar o exército real para descer o cacete na rapaziada e fim de papo. Conforme o tempo passou, ficou impossível não desconfiar que o seu trabalhador estadunidense, estava sustentando uma família real parasitária do outro lado do continente que não dava a mínima para desenvolver seus impostos em termos de melhorias para suas cidades, construir estradas e tal. E para piorar a coisa, a coroa britânica proibiu as suas colônias de fazer comércio entre si, ou ainda com países estrangeiros. Ela queria que toda a manufatura consumida por cidadãos coloniais viessem das suas cidades inglesas. Então, quando, mesmo em situação de fome ou de peste,
Os britânicos não davam braço a torcer e preferiam ver seus súditos morrerem de fome a comercializar com o Caribe lá do lado. O rancor só se intensificou. Isso porque os Estados Unidos, em pouco tempo, passaram a levar a economia do Império Britânico no colo, igualzinho o Brasil fez com Portugal. Para a gente falar em números, na altura de 1770, quando estava estourando a Guerra de Independência, o retorno econômico das 13 colônias representava 40% do PIB inteiro do Império Britânico. Esse foi um dos motivos subjacentes à união e independência desses Estados Unidos um século depois. E na altura da independência dos Estados Unidos, que foi em 1776, haviam 13 estados, como mencionado, cada qual seguia uma legislação colonial diferente a partir de 3 modalidades. Havia colônias reais, do rei, havia colônias proprietárias, como eles chamavam, e havia as charter colonies. Eu já vi isso traduzido como colônias por alvará ou de carta patente. E eu não vou entrar em detalhes sobre como cada uma funcionava, mas essa é uma informação que vocês acham muito fácil na internet. O importante a reter aqui é que mesmo que sua colônia começasse ligada à iniciativa privada, vamos dizer, seguindo os princípios mais caros do livre mercado e do liberalismo, elas se tornavam ingovernáveis num piscar de olhos. Porque livre mercado não é um modelo de gerência de sociedade, é uma superstição econômica que nunca se comprovou empiricamente. Não existe no histórico das sociedades humanas um caso em que o mercado se autorregulou e funcionou sem interferência direta de estados, em algum nível ou em outro. Então a colônia britânica, naquele contexto, sempre que via essas colônias proprietárias em crise social, logo assumia que tinha que intervir e tomar as rédeas das colônias para si. E o que essas colônias de propriedade viravam? Colônias reais. Foi o caso de Maryland, da Carolina do Sul, da Carolina do Norte, de Nova York, de Nova Jersey, da Pensilvânia. No ano de eclosão da Guerra de Independência, só 5 de todas as colônias não eram puxadinhos do rei britânico. Não foi a doutrina do liberalismo que construiu a economia dos Estados Unidos, foi interferência monárquica e regulamentação pesada das suas tarifas. Então chega dessas categorias em números, porque todo esse monte de informação era algo claro na cabeça de um governante, de um jurista talvez, e dos grandes proprietários de terra. E só quem possuísse propriedade privada, aliás, podia votar em conselhos regionais e influenciar minimamente na política local, às vezes também para ver suas decisões barradas por um governador real metido à besta ou parlamentares britânicos lá do outro lado do mundo que nunca tinham pisado nas Américas e não sabiam quais eram as necessidades dos seus habitantes. Tratava-se de uma rotina administrativa frustrante, vagarosa, sem muitos resultados. E quem trabalhasse fora do ramo administrativo vivia inconsciente da máquina que regia suas vidas, no fundo. O estado de Nova York tem um caso interessante de vida nas fronteiras que a gente vai isolar aqui por um momento. Porque se na Virgínia famílias inteiras que inundavam os portos em busca de uma vida nova acabavam sendo mandadas para as fronteiras, como quem é enviado para um campo de batalha às vezes, a região central de Nova York era diferente. Ela era esparsamente povoada, tinha mata fechada para tudo quanto é canto. E o caso do condado de Otsego foi muito bem explorado por um escritor do romantismo de lá, chamado James Fenimore Cooper. Ele foi filho de um juiz e político de nome William Cooper, que aliás fundou a sua própria cidade no ano de 1790. O cara conseguiu uma concessão de terras junto ao estado de Nova York, mandou uma espécie de olheiro para checar a região, vivia um tempinho no meio do mato para ver como é que era, de onde vinha a água, decidir se o território era adequado e por aí vai. E esse olheiro se chamava David Shipman, e ele é o homem da fronteira. Homens da fronteira em Nova York, diferente dos da Virgínia, viviam existências isoladas. Eram eles que iam sozinhos abrir territórios, caçar a própria comida, fazer a própria casa e geralmente não formavam famílias. Eram eles que lidavam, aliás, com animais selvagens. E o principal aqui, eles eram obrigados a lidar com indígenas de forma muito mais diplomática do que acontecia em outros cantos. Caso contrário, eles morreriam. Então os colonos minimamente versados em línguas indígenas no século XVIII acabavam sendo os homens de fronteira do norte, não os jesuítas, tipo no caso brasileiro.
Muitos deles viviam décadas em comunidades indígenas, sendo aceitos por elas e criavam laços de amizade muito fortes com os indígenas. Esse David Shipman não foi exceção, e ele se tornaria uma das figuras mais famosas da literatura daquele país. Ele foi eternizado em uma série de romances sobre a vida na fronteira, chamados Leatherstocking Tales. O menino Cooper e todos seus colegas de brincadeiras cresceram naquela cidade de Cooperstown e viram de perto o processo de desenvolvimento do vilarejo. Eles admiravam muito David Shipman como um exemplo do melhor do que havia no espírito americano. Ele não era como os administradores ingleses, nem como os proprietários de terra. Ele era um inglês que tinha abandonado todo o requinte aristocrático e a afetação europeia, conquistado sua sobrevivência de forma autônoma e muitas vezes em relação simbiótica com a natureza. Era ele que tinha acesso aos tesouros culturais dos indígenas, naquele mundo de completo desconhecimento do que era o indígena, do que era sua civilização. Então não é de se estranhar que a geração de Fenimore Cooper, vendo uma cidade crescer no meio dos bosques gelados do estado de Nova York, se deixou fascinar pelo modelo de virilidade e simplicidade de homens como Shipman. O cara devia ter um monte de histórias na manga, porque ele tinha já fundado uma outra cidade chamada Norwich, no Connecticut, e um bocado de outras cidades em todo o caminho que ele foi fazendo até o centro de Nova York, por mais de 550 quilômetros. Para uma criança dos Estados Unidos colonial, ouvindo as histórias desse cara, ele era o mais próximo que se tinha de um super-herói. E, aliás, ele detestava a polícia. Ele detestava o Estado, o poder. As trocas monetárias do capitalismo incipiente, a exploração da natureza pelas manufaturas. Então, vários homens da fronteira retratados na literatura expressam uma espécie de individualismo anarquista, de anticapitalismo latente, além de sensibilidades ecológicas que se verteram em movimentos coordenados mesmo só bem mais para frente, no século XIX. E aqui a gente tem o início da contra-história desse episódio. A gênese de uma interpretação mais rigorosa do colonialismo estadunidense e suas consequências com James Fenimore Cooper. Quando Cooper chegou à idade adulta e resolveu ganhar vida como escritor, ele transformou David Shipman em uma espécie de herói romântico. Um cara de poucas palavras, um atirador de mira perfeita, amigo dos indígenas moicanos de Delaware. E o seu nome ficcional é Nettie Bumppo. De 5 romances escritos entre 1823 e 41, ele conta diversas etapas da vida desse tal de Bumppo, à luz da transformação das colônias, cuja vida era pautada em resistência e trabalho, em um país de cidades modernas, desiguais e moralmente decadentes dos Estados Unidos independentes. O primeiro livro dessa série se chama The Pioneers or the Sources of the Susquehanna e serviu como um testemunho do nascimento da cidade de Cooperstown, escrito pelo filho de seu fundador, e vale como documento privilegiado para a gente entender a passagem da era colonial para os Estados Unidos da modernização nos anos da independência. E no seu capítulo 1 a gente lê a seguinte descrição. O distrito inteiro exibe, de hora em hora, o tanto quanto pode ser feito, mesmo em um terreno escarpado, em um lugar onde todo homem sente um interesse direto pela prosperidade da comunidade da qual ele sabe ser parte. Apenas 40 anos se passaram desde que esse território era uma mata. E Cooperstown aqui se chama Templetown. O autor teve que mudar alguns nomes, é claro. E o tal Nettie Bumppo entra no romance como o camarada que fez aquela cidade acontecer. Em The Pioneers, ele aparece na faixa dos 60 anos de idade já, vivendo como um excêntrico local às margens daquela sociedade, que é respeitado, embora seja pouco compreendido pela população local. Em romances que retratam sua juventude, a gente descobre que ele também tinha sido um herói de guerra, um aliado respeitado de tribos indígenas. Só que na sua idade avançada e época de prosperidade da cidade de Templetown, ele acaba virando um dejeto daquela sociedade. E a primeira cena do livro ocorre no início de dezembro. O administrador da cidade, o tal do juiz Marmaduke Temple, está tentando caçar uma corça acompanhado por seu escravo infantil. Ele pega sua espingarda e atira 2 vezes. E o animal continua a correr pela paisagem nevada. E de repente ouve-se um tiro por trás das árvores. O animal guincha, outro tiro e o animal cai morto. Aqui surge o Nettie Bumppo, o velho homem da fronteira. Nettie dá boas-vindas a Temple e tira um sarro de leve do seu tiro desastrado,
O juiz tenta provar que foi ele quem atingiu o bicho. Depois de alguma investigação e discussão, eles constatam que não foi o caso, e aí se instala uma tensão que perseguirá as duas personagens pelo resto da narrativa. Porque mesmo convencido de que não acertou a presa, o juiz tenta comprar a carne do cervo para servir na sua ceia de Natal. Isso deixa o Ned putaço, porque ele argumenta que, eu cito, embora eu seja um homem pobre, consigo viver sem a carne da corça, mas mesmo assim eu não gosto da ideia de abrir mão dos meus direitos legítimos dentro deste país livre. E aqui a gente tem duas ordens de direito funcionando em conflito. Para o juiz, o dinheiro compra tudo. E não importa o fato de quem capturou a presa em uma caçada. Só que para o Neri, existe um direito quase natural de um homem sobre sua subsistência, sobre aquilo que ele caça. E se ele caçou o bicho, foi porque ele precisava desse bicho para comer e não para fazer dinheiro. Ele não tem que se justificar. Mais tarde ele inicia uma espécie de ecocrítica que permeará toda a obra. Ele diz que está ficando difícil encontrar uma presa, na verdade, juiz, com suas clareiras e melhorias. Melhorias aqui, é claro, se trata de devastação da natureza para gerar campos abertos para agricultura ou outra coisa. E essas melhorias são o que torna a caçada cada vez mais difícil. Faz sentido chamar a fala do Neri de ecocrítica em vista das cenas posteriores, porque em repetidas ocasiões os colonos são retratados incendiando terrenos inteiros para se livrar de vegetação nativa, ou matando pássaros aos montes por puro esporte, ou ainda perseguindo bestas selvagens, embora eles próprios estivessem invadindo seu habitat. O Bumpo e o seu amigo indígena, o tal do Chingachgook, observam aqueles desenvolvimentos da cultura americana com certa reprovação. O conflito maior do romance se expressa na relação do Neri com a lei. Ele continua caçando sua própria comida quando ele precisa se alimentar, e apesar de ser ele quem tem uma relação mais respeitável e saudável com a natureza, num certo momento ele é preso por matar uma corça fora da temporada de caça. Essa foi uma restrição de caça que, aliás, foi estabelecida para conter a atitude destruidora dos outros colonos, não do Neri. Só que quando a polícia vai até sua casa para revistar os pertences e tentar encontrar os restos mortais do animal, ele dá uma surra em um dos policiais e ateia fogo na casa logo em seguida. E o Neri é levado ao tribunal, resultando em uma cena emblemática que a gente lê no capítulo 33 do livro. Durante o seu julgamento, ele mostra não saber entender aquela linguagem artificial dos juristas. Ele não entende seus objetivos e muito menos a necessidade de toda aquela formalidade ridícula da corte. Ele viveu a vida inteira sem necessidade de cortes e juízes em um ambiente que os homens davam a sua palavra e cumpriam depois, em que os atos dos criminosos eram resolvidos comunitariamente, na hora. Então, por não mostrar respeito às novas leis da cidade, esse novo regime de legislação, o Neri acaba sendo feito de exemplo. Cobram uma multa dele, condenando-o também a 1 mês na prisão e algumas horas no tronco, onde ele fica preso no centro da cidade, humilhado pela população, que já tinha perdido reverência por sua experiência e se esquecido das suas contribuições para aquela comunidade. A cena final do romance mostra o Bumpo largando tudo em Templetown e partindo, se perdendo rumo ao horizonte. E sua história vai continuar em um outro romance chamado The Prairie, quando ele já tem 80 anos de idade, e em uma nova fronteira inexplorada onde não há códigos penais, regras sem sentido ou hierarquias. Lá é o único lugar onde ele conseguiria viver o resto da sua vida. Os Estados Unidos se transformaram em um país estrangeiro para esse tipo de herói rústico. Aqui a gente está falando de um romance do romantismo, ao estilo dessas historietas de aventuras que a gente encontra na nossa própria literatura, né? Então há uma disputa, por exemplo, por herança no seu meio, uma historiazinha de amor meio piegas, personagens bastante caricatas e tal, além de uma ficcionalização histórica fiel aos desenvolvimentos da cidade de Cooperstown nas suas primeiras décadas de existência. Só que o Cooper constrói todo esse emaranhado de roteiros tecendo uma crítica muito sutil aos descaminhos dos Estados Unidos em meados de 1820. Que Templetown é um símbolo de inúmeras outras cidades americanas do tipo de desenvolvimento urbano que as cidades assumiram e suas consequências desastrosas para a natureza, para os indígenas e para a própria coesão das suas comunidades.
Então, justamente aquelas figuras que representam uma relação saudável com o seu entorno não têm mais vez naquele mundo. Com a partida simbólica do Bumble de Templetown, o modelo de virtude que ele representa também está indo embora e fica relegado a uma virtualidade não realizada na era colonial. Esse é o recado do Cooper para os Estados Unidos recém-independentes. Foi como se o autor desse com uma mão para os seus leitores históricos, um personagem com que eles conseguiam se identificar, só que logo em seguida ele tirasse com a outra mão o prazer dessa identificação, como quem diz, essa figura já deixou de existir, está longe de ser quem nós estadunidenses somos. Como escritor de ficção, eu a reverto em um ideal distante para podermos lembrar constantemente onde foi que nós erramos como nação. Isso o Cooper está escrevendo antes de o governo federal arquitetar sua maior ofensiva genocida contra as populações indígenas e o deflorestamento. O pior ainda estava para acontecer. No próximo episódio a gente ensina como queimar uma bruxa, os julgamentos de bruxaria em Salem, Massachusetts, e o final pouco promissor da teocracia puritana naquele estado será nosso tema antes de entrarmos para o grande assunto do século XIX, que é a escravidão. E ele ajudará a gente a entender melhor o porquê de o fundamentalismo religioso ser uma faceta constante da experiência norte-americana. Daybreak, strange shapes on the horizon, obscure the sun. I said, what have we done? Men clamored ashore. It was a one-sided, self-righteous home. Your shot, they swore, he is no more. A shock since the sun has refused to rise, to wake is an unwelcome surprise. The trees no longer recognize their fruit. The trees no longer recognize their fruit. A shock, what have we done? What have you done with the sun? You put the sun before the darkness. Is this the winter of the fall? You put the summer before the darkness. Is this the winter of our fall? Oh, sure, who is this God? Before him